Fala pessoal, boa noite, boa noite. Boa noite, Isabel. Boa noite, Lucas. Esperar o pessoal ir entrando aqui. Boa noite, Pedro. Boa noite, Rafael, Priscila. Boa noite, esperar o pessoal ir entrando aqui. Já já a gente começa. Enquanto isso, vão escrevendo aqui para mim se vocês são doutorandos, mestrandos, de onde vocês falam. Falam de São Paulo, falam de outro estado, cidade. Digam aqui para mim. Já já começaremos nossa masterclass. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Aide. Ocileide. Legal de Sergipe. Boa noite, boa noite. Já já a gente começa. Enquanto isso, para quem entrou agora, me digam de onde vocês falam, se são mestrandos, doutorandos, para a gente vai falar bastante hoje nesse bate-papo nosso de terça-feira à noite. Para quem é de São Paulo, fez um dia bem quente hoje, né? Para a estação do ano que a gente está, fez um dia bem quente. Depois me falem aqui como é que foi o dia com vocês. Boa noite, Anderson. Boa noite, pessoal. Vamos começar já já nossa live, nossa masterclass Macroeconomia e PIB na Prática. Escreva no chat de onde vocês falam. Bom, pessoal, boa noite. Vamos começar aqui a nossa conversa de terça-feira à noite sobre a Masterclass Macroeconomia e PIB na Prática, né? Mas, claro, antes da gente entrar no conteúdo, eu preciso me apresentar para vocês, dando uma breve apresentação, não como um economista em si, mas como alguém formado em engenharia de produção pelo Mackenzie. Posteriormente, me formei em mestre de economia
pela FGV e mergulhei no mercado financeiro, né? Estou há 12 anos no mercado financeiro, os últimos 7 anos envolvido no mundo acadêmico, né? Sendo que os últimos 4 anos tive a honra de ser professor pela FGV São Paulo, onde lecionei diferentes matérias de controladoria, microeconomia, matemática financeira, até cálculo para uma turma do mestrado. Mas estou aqui hoje muito pela minha dor que eu tive quando eu comecei essa jornada do mestrado, que é uma jornada bastante desafiadora, né? Principalmente quando a gente entra e tem aquela quase avalanche de conteúdo que é dado logo no início do curso, e a gente, por vezes, pode ficar perdido e não sem saber por onde começar, né? Mas, pegando um pouco essa dor, eu tentei aqui desenhar para vocês, e vai ser um pouco do primeiro assunto que a gente vai falar aqui, que é exatamente sobre toda a parte de macro e microeconomia. Hoje a gente vai focar em macroeconomia, principalmente do primeiro step, que é uma análise de modelagem do PIB e modelos que derivam dele. E muito disso vem o meu objetivo com a Masterclass, que é mostrar para as pessoas que dá para aprender macroeconomia de uma forma simples, leve e descomplicada. Quando a gente pensa em toda a literatura que, por muitas vezes, é usada no mestrado, elas têm sempre retoques de complexidade, ou então não é apresentada da forma mais didática possível, né? Até alguns mestrados têm uma literatura britânica ou até em outras línguas que pode, por vezes, dificultar a compreensão, né? E, como todo bom ser humano, né, o tempo de todos é bastante valioso. Então, muito da minha experiência dentro do mestrado veio de tentar buscar materiais de apoio para compreender melhor, entender melhor os conteúdos do mestrado, para conseguir performar melhor no meu objetivo, que era me formar mestre, que eu concluí ele em 2020. E aí, nesse contexto, eu estou aqui para descomplicar. E hoje a gente vai falar do PIB. Então, não tem como eu não falar que a minha missão com vocês hoje aqui é descomplicar os conceitos e modelos econômicos fundamentais do PIB e dos modelos que dele derivam. Então, o que a gente vai ver hoje para deixar mais tangível para você? Primeiro, a gente vai trazer a conceituação do PIB. Segundo, a gente vai trabalhar e vai entender quais são os agentes econômicos que compõem o PIB. Depois de uma formulação já dada, a gente vai desenhar e enxergar o PIB como uma equação matemática, tá ok? Porque dele vão derivar alguns modelos. E o primeiro modelo que a gente vai ver hoje aqui é o multiplicador keynesiano, um ponto super importante na modelagem da macroeconomia. Tudo bem? Avançando, a gente começa aqui a entrar no nosso conteúdo. Então, a macroeconomia, a gente não pode começar a falar de macroeconomia sem antes começar falando do que é o PIB. O PIB, que é o nosso famoso Produto Interno Bruto, tão recorrente, seja nos noticiários ou então nos conteúdos econômicos que estão disponíveis para nós. Ou seja, aqui todo mundo já tem um conceito do que é o PIB, né, que basicamente ilustra a riqueza produzida por uma dada população em um dado período de tempo. Porém, o meu convite aqui para vocês é a gente dar um passo atrás e entender como que ele é formulado, como que ele é construído, partindo então dos 3 grandes players que fazem essa construção. O primeiro grande player que faz essa construção é a parte das famílias, onde elas tomam decisões de consumo baseado nas informações correntes de preço, renda e sobre como elas querem alocar os recursos dela. A esse gasto voltado para o consumo das famílias, a gente vai atrelar uma variável C, ou seja, a variável C, que eu vou usar em um modelo que logo mais eu te apresento, ele vai ilustrar, vai representar toda a decisão de consumo das famílias. O segundo grande player, e muito importante aqui, são as firmas, que tomam decisões de investimento, baseado em um plano de negócios e em projeções de como custos e demandas devem se comportar ao longo do tempo. Os investimentos das firmas estarão representados no nosso modelo pela letra I, que você vê aqui em roxo, aqui ao lado. Por último, porém não menos importante, e é um dos mais importantes,
é o governo, que toma decisões de gastos a partir de projeções populacionais, demográficas e estabelece necessidades de construção de novas escolas, hospitais e até distribuição de saneamento básico. Então, basicamente aqui, a letra G, que vai representar todo o gasto do governo para fornecer uma infraestrutura e potencializar o crescimento econômico daquela população. Bom, até aqui tudo bem. A gente olhou aqui a formulação, não a formulação, mas os componentes que fazem a construção do PIB. Então, a gente pode falar que o PIB é uma métrica macroeconômica usada para medir o nível de riqueza produzida por uma população em um dado período de tempo. Bom, até aí ok, sem nenhuma grande novidade. Mas aí a gente pode então concluir que o PIB, que a gente vai representar por essa letra Y, D, que daqui a pouco a gente fala mais dela, pode ser descrito como a soma agregada das decisões de gasto dos três agentes que falamos anteriormente. Ou seja, aqui você já sabe, a gente está falando que o nosso PIB pode ser dado em função da soma do C, que representa o consumo das famílias, do investimento das firmas e dos gastos do governo. Seria só isso se a gente tivesse uma economia fechada. Estando em uma economia aberta, a gente precisa também considerar aqui o saldo da nossa querida balança comercial, que se refere basicamente ao net entre as exportações, representadas pela letra X, e as importações, representadas pela letra M. Nesse contexto, aqui a gente tem uma primeira formulação do PIB, representada aqui por essa soma agregada, e você vê lá YD igual. Por que YD? Uma vez que aqui a gente está falando das decisões de gasto desses agentes, a gente pode tratar sempre o PIB, quando a gente pensa em riqueza produzida, como uma riqueza agregada. Como a gente está falando de gasto, a gente está falando então de uma demanda agregada. Por isso o D ali em cima do Y. Então, a gente pode entender que o PIB ou a demanda agregada pode ser dada pela soma da vertente de consumo das famílias, mais os investimentos das firmas, mais os gastos do governo, mais o saldo da nossa balança comercial, dado pela diferença, pelo net, entre as exportações e as importações. Bom, aqui a gente consegue colocar o PIB em forma de uma equação matemática. E, olhando para ela, a gente consegue entender que isso não é fixo ao longo do tempo. E dependendo do choque que uma economia pode receber, essas variáveis podem se comportar de maneira diferente ao longo do tempo. E isso pode gerar determinadas crises, ou em níveis de desemprego, por exemplo, ou em níveis de inflação. Ou seja, qualquer flutuação dessa demanda agregada ou ainda renda agregada, ela é um objeto de preocupação dos agentes reguladores, porque isso afeta diretamente vertentes e indicadores fundamentais de qualquer economia. Né? Aqui eu citei o desemprego e a inflação, por exemplo. Tá ok? Bom, aqui a gente formulou tecnicamente o PIB, vendo nele quem o compõe e a sua construção puramente matemática. Quando a gente evolui aqui, a gente pode então entender que o principal objetivo de uma política monetária, ou seja, o principal objetivo de você regular a economia é através de uma taxa de juros, de modo a deixar sempre o produto, ou então o PIB, o seu nível de produção, em equilíbrio, porque você tem determinados players que tomam determinadas ações e decisões em momentos diferentes. Então, um ponto fundamental aqui é que a gente pode entender a taxa de juros como um mecanismo para criar alguma ferramenta de arbitrariedade, sempre quando eu falo arbitrariedade, trazer uma responsabilidade muito grande dos órgãos reguladores. Hoje a gente tem, por exemplo, uma figura de Banco Central, que é um dos agentes que consegue, entre aspas, arbitrar a taxa de juros meta para
fazer com que a economia se mova na direção que eles entendem que faz mais sentido, que é a melhor, a mais saudável. E a partir disso, guiam decisões de consumo dos agentes econômicos. Ora, é comum a gente falar que taxas de juros mais altas não fomentam tanto o nível de, por exemplo, investimento de firmas quanto taxas de juros mais baixas. E a depender do objetivo que se tem com a economia, você pode tomar decisões em uma direção ou em outra. Se você quer aquecer a economia, aqui, por muitas vezes, a gente baixa a taxa de juros para fomentar o crescimento e majorar, com isso, determinadas variáveis que vão cair, por exemplo, em consumo e aumentar um pouco a inflação. Ou então, quando você tem pontos altos de inflação, você pode aumentar a taxa de juros para desaquecer um pouco a economia e trazê-la para um ponto de equilíbrio no qual os órgãos reguladores entendem que é o mais saudável, é o mais seguro para não colocar em risco uma economia. E aí, eu te pergunto agora, era só isso? Não. Aqui a gente vai começar a desenhar a segunda parte do nosso conteúdo sobre macroeconomia e PIB na prática, começando a te apresentar um dos modelos que derivam da formulação do PIB, que é exatamente o multiplicador keynesiano, formulado por Keynes, uma das grandes figuras da macroeconomia. Mas para começar a falar do multiplicador de Keynes, vamos simplificar um pouco o nosso modelo. E aí depois a gente vai acrescentando algumas coisas nele. Aqui, vamos partir de uma economia fechada. E aí você já sabe, o PIB aqui, ou o produto, que é como você vai encontrar na literatura, se for uma literatura estrangeira, que sabe britânica, você vai encontrar o produto sendo mencionado como output. Você vai ter que a soma do consumo agregado, dos investimentos e do gasto do governo vai ser igual à riqueza gerada, vai ser igual ao produto daquela dada economia. Bom, esse sobre um contexto de economia fechada. Vamos trabalhar um pouco isso. A gente sabe, então, que o consumo agregado das famílias está representado pela variável C. Keynes, quando ele ilustrou essa função consumo, desenhou de forma linear, de modo que ele falou, olha, o consumo das famílias, representado pela letra C, ela é dado através da soma de, primeiro, uma componente que não está conectada à renda, que é o que a gente chama de componente autônoma em relação à renda. Ou seja, independente da renda daquela dada população, ela tem como base C0, que é uma variável autônoma de consumo que independe da renda. Mais C1, que representa uma probabilidade de consumo, uma propensão a consumir, né? Nome técnico de C1, você vai encontrar na literatura como propensão marginal ao consumo. Ou seja, qual é a probabilidade daquela população consumir, vezes a renda disponível. E aqui vale um ponto importante. Da onde saiu Y menos T? A nossa renda está representada pela letra Y. E T está representado pelo tributo total. Então, se você tirar da nossa renda o tributo, você vai chegar na sua renda disponível para o consumo. Tá bom? Então, C1 que multiplica a sua renda disponível, que é Y menos T. Ou seja, só para a gente repassar e não perder ninguém aqui no meio do caminho. C0, então, é uma componente autônoma do consumo. Ela é independente da renda. E ela é dada em valores monetários, ou seja, em reais, em euros, em libras, na unidade monetária daquela população. Mais C1. C1 é uma probabilidade, é uma propensão marginal a consumir. Então, é um número que vai estar sempre necessariamente entre 0 e 1. Vezes Y menos T. Y é a renda das famílias. O T é o tributo que elas pagam sobre a renda. Ou seja, aqui eu estou indexando o quanto elas podem consumir dado a renda bruta que elas têm e o tributo. Tudo bem? Bom, falando do tributo, a gente tem que então fazer mais uma observação. O tributo não cai do céu. E aí o que acontece?
o tributo ele é dado a partir da renda. Então, a gente pode formular que T é igual a Tzinho Y, ou seja, eu posso falar que o T é igual, meu tributo é igual à minha alíquota de tributo vezes a minha renda. T igual a Tzinho Y, sendo Tzinho a alíquota de tributo e Y a renda das famílias. Então, calma. Vou só substituir na equação que a gente já viu lá em cima. É a mesma equação que a gente já viu lá em cima. Eu vou só substituir a letra T por essa nova equação. Então, eu vou chegar aqui. C, que é o consumo total das famílias, é dado por C0, que é o consumo autônomo, mais C1, que é a propensão marginal a consumir, vezes Y menos TY. Tudo bem? Troquei o T por TY. Só fiz isso, tá bom? E aí a gente vai lançar mão de o que a gente chama de artifício matemático, mas é só uma saída, tá bom? É só uma ilustração, é só um artifício que a gente vai usar. A gente tem aqui Y menos TY. A gente vai usar um artifício que a gente chama de evidência. A gente vai colocar a letra Y em evidência. Lembra que Y está representando a renda das famílias, tá bom? Tenha sempre isso em mente. Bom, dito isso, a gente vai isolar então Y. Com isso, se a gente isolar Y, a gente vai ter que C, que é o consumo das famílias, é igual a C0, que é a variável autônoma de consumo das famílias, mais C1, que é a propensão marginal a consumir, vezes Y, que é a renda das famílias, vezes 1 menos T. Poxa, da onde saiu 1 menos T? Lembra que eu te falei que eu ia colocar em evidência? Quando eu pego lá em cima, Y dividido por Y, 1, menos TY dividido por Y, T. Y que multiplica 1 menos T. Essa é a função de consumo keynesiana. E ela vai ser um ponto fundamental para a gente formular o multiplicador de Keynes, que já eu vou te apresentar. Bom, espero que você esteja me acompanhando até aqui. Se não, coloca no chat, coloca algum ponto de dúvida que você tenha até aqui para a gente falar daqui a pouco no final da live. Tudo bem? Então vamos lá. Se a gente avançar, a gente pode tirar algumas conclusões daí. Para não te assustar, eu vou voltar um slide. Perceba que dentro da função de consumo keynesiana, se eu isolar C1, falar da onde vem C1, né? Então, da onde vem essa propensão marginal a consumir? Como ela é calculada? Se eu entender a lógica de como ela é calculada e isolar matematicamente aqui a variável C1, ou seja, eu vou primeiro passar o C0 para o outro lado. Então, eu vou ter C menos C0. E depois, eu vou pegar tudo isso que está multiplicando Y, vai passar dividindo. Então, vai ficar... Perdão, tudo isso que está multiplicando C1 vai passar para o outro lado dividindo. Ou seja, vai ser Y menos TY. Ou então, Y que multiplica 1 menos T. Vai passar dividindo. Vou te mostrar como é isso para você não ficar perdido. Aqui, a gente tem a ilustração da propensão marginal a consumir. Eu só peguei aquela função de consumo keynesiana e isolei a variável C1 para entender de maneira intuitiva o que é C1. E eu sei que você pode estar meio assustado, mas não se preocupe. Eu vou simplificar para você. C1 aqui é dada pela variação do consumo, onde C menos C0 representa a variação no consumo e Y menos TY representa a variação da renda disponível. Então, tendo a relação entre a variação do consumo e a variação da renda disponível, eu chego na minha propensão marginal a consumir, representada aqui e no modelo por C1. Tudo bem? Essa é uma observação. Mas vamos voltar para o nosso objetivo principal, que é construir aqui junto o multiplicador keynesiano. Bom, você já sabe, e está cansado de saber já, Y é igual a C mais I mais G, ou seja, a gente está numa economia aberta e a função de consumo keynesiana é onde a gente vai usar para conseguir chegar no multiplicador keynesiano. Aqui, eu estou num contexto de economia fechada. Então, aqui a minha renda, ou então o meu PIB, meu produto, ele ainda é dado pela soma do consumo das famílias mais investimentos das firmas
mais o gasto do governo. Vamos substituir esta letra C aqui, ó, esta letra C aqui, pela função de consumo keynesiana. Então, lembra que a gente viu no slide anterior? O que é a função de consumo keynesiana? C0 mais C1y, que multiplica 1 menos T, mais I mais G. Ou seja, aqui eu tenho a formulação do PIB a partir da função de consumo keynesiana. Tudo bem? Bom, vamos fazer um exercício agora. Vamos isolar tudo que tem Y de um lado e tudo que não tem do outro. Quando eu faço isso, passando a parte que tem Y, eu tenho C1Y, 1 menos T. Essa parte eu vou passar para o lado esquerdo da equação. Isso vai me permitir chegar nessa terceira linha. Y menos C1Y, que multiplica 1 menos T, é igual a C0 mais I mais G. O que isso significa? Eu estou deixando à direita, basicamente, todo mundo que é autônomo em relação à renda. Ou seja, todas aquelas variáveis que são autônomas, independentes em relação à renda daquela economia. Tá ok? Bom, eu vou trabalhar o lado esquerdo da equação agora, tá bom? Então, focando aqui para o lado esquerdo, eu posso usar o mesmo artifício que eu usei na função de consumo keynesiana e vou colocar novamente o Y em evidência. Bom, colocando o Y em evidência, eu vou ter então que Y é igual a 1 menos C1, que multiplica 1 menos T. Veja, o primeiro lado que tinha Y ficou Y dividido por Y, 1, menos C1Y vira C1, que multiplica 1 menos T. E depois o lado direito mantém igual. E aí agora eu posso isolar o Y. Ou seja, tudo isso que a gente fez foi para chegar no que a gente chama de multiplicador keynesiano, que aqui, dentro desse contexto, no cenário de economia fechada, ele é dado por 1 sobre 1 menos C1, 1 menos T, que multiplica as variáveis que são autônomas em relação à renda. Ou seja, a somatória do consumo autônomo, mais investimentos das firmas, mais gastos do governo. Tudo bem? Ora, perceba que aqui você tem um ponto. O multiplicador keynesiano, ele é um ponto importante. Mas por que a gente fez toda essa matemática? Não foi à toa. Eu quero aqui trabalhar com você agora os conceitos que estão intrínsecos ao multiplicador keynesiano. Então, vamos olhar com calma, de maneira isolada. Então, eu tirei aqui para a gente colocar uma lupa no multiplicador keynesiano. O multiplicador keynesiano é dado por 1 sobre 1 menos C1, que multiplica 1 menos T. Ok. Feito isso, a gente tem que olhar mais de perto o multiplicador keynesiano. Ou seja, vamos entender um pouco de como que essa fração está comportada. Ora, veja que aqui a gente tem uma fração e a gente tem as seguintes variáveis. C1 é um número que ilustra uma propensão marginal a consumir. Portanto, ele é uma probabilidade. Tá ok? Lógico, ele vai variar se é uma probabilidade entre 0 e 1. Ok? Segundo ponto de observação. T, ele está representando os tributos. Portanto, ele também é um número entre 0 e 1. Ok? Dito isso, a gente vai começar a fazer algumas conclusões. Primeiro, quando a gente olha aquela parte de baixo, esta parte aqui, vamos pensar, 1 menos algum número entre 0 e 1 vai dar um número entre 0 e 1, perfeito? Então, o número que der aqui, 1 menos t, vai ser necessariamente o número entre 0 e 1. Tudo bem? O resultado que der nesta conta aqui vai ser multiplicado por C1. E vamos fazer o mesmo exercício. C1 é o número entre 0 e 1. Um número entre 0 e 1 vezes outro número entre 0 e 1 vai dar um número também entre 0 e 1. Ok. E aí, a gente chega na terceira parte. Então, a gente sabe que tudo isso deu um número entre 0 e 1. Agora, se eu fizer 1 menos algum número entre 0 e 1, eu também vou ter um número que está entre 0 e 1. E onde a gente quer chegar com isso? Ora,
Se eu dividir 1, se eu pegar 1 e dividir por um número que está entre 0 e 1, fatalmente meu multiplicador keynesiano vai ser sempre maior do que 1. E aqui vem a leitura que a gente queria fazer. Ora, isso significa dizer que, dado uma variação de qualquer componente que é autônoma em relação à renda, ou seja, C0 ou I ou G, o impacto em termos de magnitude que será provocado no PIB ou no nosso produto, para a gente acostumar com as nomenclaturas, vai ser maior do que a variação desses componentes. Para dar um exemplo, se a gente tem alguma variação no nível de investimento de 2%, para mais ou para menos, tanto faz, o multiplicador keynesiano vai amplificar esse efeito, de modo que o efeito no PIB seja maior do que esses 2% de variação. O mesmo vale, por exemplo, para gasto com o governo. Se ele variar 3%, o multiplicador keynesiano vai amplificar esse efeito no PIB. Então, fatalmente, o PIB vai variar mais do que 3%. Esse é um ponto importante para a gente ter em mente. Então, variando essas variáveis, aqui vale o jogo de linguagem, mas variando essas variáveis, consumo autônomo, investimento e gasto do governo, a gente pode entender, então, que o multiplicador keynesiano, por ser um número maior do que 1, ele vai sempre amplificar a variação dessas variáveis no PIB. Isso deixa a gente com uma vantagem ainda maior de sempre fazer uma lupa nesse multiplicador para ver em quanto ele está amplificando essa variação. E para a gente trabalhar um pouco mais com ele, vamos ver então como é que ele fica dentro de um contexto de economia aberta. Ora, então, o multiplicador keynesiano em uma economia aberta, a gente precisa adicionar ao modelo aquelas outras duas variáveis, que eram as exportações e as importações. Bom, a gente sempre faz aqui a relação do quão conectada a variável está com a renda. E nesse caso, as exportações são autônomas em relação à renda. Por quê? As exportações se referem a uma demanda. As exportações se referem a uma demanda externa, a uma demanda estrangeira de uma produção interna. Então, a demanda está desconectada da renda local da economia. Tá ok? Segundo ponto é sobre as importações. As importações é o exato contrário disso. Por quê? As importações se referem a uma demanda interna por uma produção externa. Por isso, aqui, as importações estão conectadas à renda, onde eu tenho, de novo, um modelo linear, onde as minhas importações são iguais a M0, ou seja, uma parcela das minhas importações são autônomas, independentes em relação à renda, e uma outra parcela, representada por MY, ela está conectada, está dependente da renda, onde M significa a propensão marginal a importar, a propensão marginal à importação. E Y representa a renda. Pessoal, espero que vocês estejam me acompanhando até aqui. Vou tomar um pouquinho de água. Podem escrever aqui no chat, estão acompanhando, estão gostando, já viram isso no mestrado, ainda vão entrar no mestrado. Compartilhem no chat. No final da live a gente vai olhar o chat, ver o que vocês estão comentando, para a gente é muito importante. Bom, dito isso, espero não ter assustado ninguém até agora, mas o objetivo aqui é simplificar, sempre trazendo os conteúdos de forma simples e descomplicada. E aqui, a gente precisa, então, evoluir para o nosso estudo na modelagem do multiplicador keynesiano dentro de uma economia aberta. Bom, a gente já diferenciou aqui a parte das exportações, que a gente trata aqui autônomas em relação à renda, porque de fato são, e as importações, que tem uma parcela autônoma em relação à renda e outra parcela conectada, dependente da renda daquela economia. Bom, vamos avançar. Agora, a gente pode entender, então, que para uma economia aberta, temos o produto dado por. Ora, primeiro, não se assuste. Aqui, eu estou trazendo o consumo aberto
pela função de consumo keynesiana, que você já conhece. Aqui temos que Y é igual a C0, que é a variável autônoma do consumo, mais C1, que você também já conhece, que é a propensão marginal a consumir, vezes Y, que multiplica 1 menos Tzinho. 1 menos Tzinho, só para a gente relembrar, se refere à alíquota de tributo, mais os investimentos, mais os gastos do governo, mais o saldo da nossa balança comercial. Ok, vamos substituir, então, só essa parte aqui, ó, pelo que a gente acabou de construir no slide anterior. Lembra? A gente falou x é igual a x0, ok? É autônomo em relação à renda, e m é igual a m0 mais my. Vamos substituir essas duas equações aqui. Ora, quando a gente monta a mesma matemática, isolando as variáveis que tem y das outras variáveis que não tem, a gente chega na mesma lógica, onde, de um lado, a gente vai ter as variáveis isoladas exatamente nas componentes que dependem da renda, e do outro lado, para a gente não se perder muito na matemática, todas as outras variáveis que são autônomas em relação à renda. Então, a gente consegue enxergar aqui exatamente essa relação quando a gente pega y, que multiplica toda essa parcela que está conectada à renda, que é igual ao consumo autônomo das famílias, mais os investimentos do governo, mais os investimentos das firmas, mais os gastos do governo, mais x0 menos m0. x0 são as exportações, que são autônomas em relação à renda, e m0 é a vertente autônoma em relação à renda das importações. Tudo bem? É a componente autônoma em relação à renda das importações. Tudo bem? Feito isso, agora a gente pode isolar, então, o nosso Y, que é a nossa renda, para chegar no multiplicador keynesiano no modelo de economia aberta. Aqui, a gente tem o seguinte contexto. O multiplicador keynesiano em uma economia aberta pode ser representado por 1 sobre 1 menos C1, que multiplica 1 menos T mais M. Olha, vou te falar uma coisa. 90% desse modelo você já conhecia. A gente só adicionou a propensão marginal a consumir nesse denominador. E fazendo uma leitura dele, de como que ele se comporta em relação à economia, fazendo aquele mesmo exercício que a gente fez para a economia fechada, a gente pode ter a seguinte leitura. Uma vez que o PIB ele é dado pela multiplicador keynesiano vezes as componentes autônomas em relação à renda, a gente então pode entender que, primeiro, quanto maior for o consumo autônomo, os investimentos e os gastos do governo e as exportações, maior será a renda de equilíbrio. Ok? Então, o que eu estou falando aqui? Mantendo tudo mais constante e mudando apenas o consumo autônomo, os investimentos das firmas, os gastos do governo e as exportações, maior será sua renda de equilíbrio. Segundo ponto, quanto maior for a propensão marginal a consumir, maior será a renda de equilíbrio. Tudo bem? Terceiro ponto, quanto maior for a importação autônoma, menor será a renda de equilíbrio. Ora, veja que a importação autônoma, ela está me deduzindo o resultado da riqueza que eu gerei. Tudo bem? Por último, a gente tem que, quanto maior for a propensão marginal a consumir, menor será a renda Y de equilíbrio. Tudo bem? Então, dentro desse contexto, a gente tem essas leituras que a gente pode ter a partir da formulação matemática do PIB. Muito importante dizer aqui que toda essa fundamentação teórica, ela é muito aplicada para que sejam tomadas decisões e, a partir disso, vários trabalhos com uma econometria, com uma estatística bastante rebuscada para testar a aderência desses modelos em relação a uma dada economia sobre determinados contextos. Tudo bem? Muito importante esse ponto. Bom, então, se a gente juntar dois pontos, a gente pode fazer algumas leituras do multiplicador keynesiano e da formulação do PIB como um todo.
Então, primeiro, a gente aprendeu e formalizou a definição do PIB. Segundo, a gente colocou aqui a formulação formal do PIB dentro de uma economia fechada e dentro de uma economia aberta. Tudo bem? Pessoal, vão colocando, vou tomar uma água. Vão colocando no chat o que vocês estão achando, para a gente é muito importante. Bom, vamos lá. Então, feita toda essa formulação, a gente pode, então, usar o conceito de demanda agregada, que sob condição de equilíbrio vai ser igual à oferta agregada. Se a gente colocar em um gráfico a demanda agregada no eixo vertical, que é este eixo aqui, e a oferta agregada neste eixo aqui, a gente chega à conclusão que, em uma economia de equilíbrio, a oferta agregada é igual à demanda agregada. Logo, em uma condição de equilíbrio, todos os pontos desta reta vermelha de 45 graus, a demanda agregada é igual à oferta agregada. Ok? Dado isso, a gente tem nossa curva de economia que a gente colocou, onde, primeiro, o intercepto dela no eixo vertical é dado pela soma das variáveis autônomas em relação à renda, ou seja, aquelas que independem da renda, e o intercepto com a reta de 45 graus, que é a reta de equilíbrio econômico, vai ser dada, vai exatamente ilustrar qual é o ponto no qual aquela economia, dado aquelas variáveis, se encontra em equilíbrio. Aqui, a gente consegue, então, encontrar qual que é a nossa renda de equilíbrio a partir da intersecção dessas duas retas. Da reta vermelha, que é a nossa referência de equilíbrio, com a reta da economia. Tudo bem? Bom, então, aqui algumas leituras que a gente pode fazer a partir desse gráfico. Se existe uma demanda ociosa, ou seja, imagine uma situação onde a economia se encontra à esquerda da sua renda de equilíbrio, à esquerda do produto potencial. Aqui você tem um cenário onde você tem uma demanda não atendida. Ou seja, aqui você tem um ponto tal que a sua demanda, que está aqui, está acima da sua oferta. Logo, aqui você tem uma demanda ociosa, ou seja, é uma parcela de demanda não atendida pela economia local. E o que isso fomenta? Isso fomenta um aumento de produção para o atendimento dessa demanda. Em contrapartida, se você tem um produto potencial que está acima do produto potencial, do produto de equilíbrio que a gente fala, a gente tem um cenário onde você tem uma demanda, você está nesse ponto, você tem uma demanda inferior, uma demanda agregada inferior à sua oferta agregada. Logo, aqui você incentiva a sua economia a desacelerar, ou então reduzir os níveis de produção. Então, sobre esses contextos, a gente cria modelagens e referências que são modelos econômicos para guiar tomadas de decisão para contextos econômicos que podem aqui ter peculiaridades de acordo com cada contexto, população ou até localidade. Tudo bem? Muito do que a gente viu hoje foi uma formulação e uma conceituação e um pouco de matemática aplicada em toda a parte de macroeconomia. Muito com o objetivo de simplificar os conteúdos que são apresentados no mestrado em todo esse contexto. Consegui simplificar os fundamentos do PIB e do multiplicador keynesiano para você? Bom, espero que sim. Porque muitas das minhas dores de quando eu entrei no mestrado de economia veio por não ter, de maneira tão fácil, materiais complementares que me pudessem prover alguns conteúdos de maneira simples e em um só lugar para eu conseguir consultar e otimizar meus estudos. Muitas vezes, as literaturas indicadas não eram as mais didáticas e demandava buscar consultas em outras referências. E tudo que eu mais queria, vou falar do fundo do meu coração, era ter em um só lugar todos os conceitos e modelos macro e microeconômicos juntos em um só lugar. E eu estou aqui para te falar que, acima disso, eu já tive no seu lugar. E é muito difícil quando a gente entra no mestrado, porque isso sempre demanda
horas e horas de dedicação a mais do que a gente pensou ou planejou inicialmente. Principalmente até quando você não é de uma área econômica, ou até para quem é da área econômica. Eu, quando fiz o mestrado, tinha lá vários colegas que eram graduados em economia e outros que eram graduados em outras matérias também, mas que tinham essa dificuldade, também tinham essas dores. E aí, a gente sempre se depara com conteúdos que a gente vê pela primeira vez, que demanda ali um nível de absorção e entendimento que demanda horas. A gente muitas vezes fica até perdido com novos conteúdos do mestrado, porque é muito conteúdo em muito pouco tempo. E nisso a gente percebe que a gente começa a ter que dedicar muito mais tempo do que a gente achou que ia ter. Né? A jornada do mestrado é uma jornada que demanda, é uma jornada que vai te trazer dores de dedicação, estudos de madrugada, vários sábados e domingos. Em 2018, se teve uma coisa que eu não fiz foi assistir a Copa do Mundo, por exemplo, porque fiquei mergulhado, imerso na sala da GV, estudando os conteúdos do mestrado, e muito dessas dores vieram de não ter um lugar comum para consultar todos os conteúdos sobre macro e microeconomia em um só lugar e apresentados de maneira didática. Essa era uma dor muito grande de quando eu fiz o mestrado. E aqui, nesses pontos, a gente tenta sempre descobrir de onde que a gente vai arranjar tempo. E aí a gente percorre madrugadas, finais de semana, e conjugar tudo isso junto com uma rotina pessoal e uma rotina profissional, eu sei que é complexo. Eu te entendo. Mas eu tô aqui para te falar que eu perdi R$7.000 para perceber o quanto eu precisaria me dedicar mais no mestrado. Isso, com certeza, foi uma das minhas maiores dores. E nessa linha, eu entendi que na época que eu estava fazendo mestrado, eu queria muito ter tudo em um só lugar. E muito da minha necessidade de procurar, eventualmente, alguns materiais complementares, era importante que tivesse ali fontes rápidas de acesso, de consumo, de conteúdo, porque as fontes do mestrado em si eram dispersas. Tinham excelentes bibliografias, todas britânicas, então todas, o próprio acesso ao livro já era um desafio inicial. E todo esse contexto, para a gente demandar ali horas de estudos, tentar percorrer capítulos de extensos e complexos modelos. Então, eram dores que eu tive muito grande quando eu estava fazendo mestrado. E provavelmente são dores que você está passando por dores, se não iguais, semelhantes. E nessa linha, o que eu mais queria, quando eu penso lá atrás, era ter um lugar que eu pudesse acessar todos os conteúdos sobre macro e microeconomia em um só lugar, explicados de maneira simples e didática. Muito do grupo de estudos que a gente formou na própria escola de economia da GV foi de um grupo de amigos estudando, dedicando horas, ou então madrugadas nas salas. Eu não queria que você passasse por isso. Ou seja, aqui eu tenho uma oportunidade de tentar prover um lugar único de consulta. Você gostaria de ter um acesso a materiais complementares e didáticos sobre macro e microeconomia em um só lugar? Eu, particularmente, gostaria de ter tido essa oportunidade lá em 2018, 2019, quando eu fiz meu mestrado de economia. Bom, e se aqui você entende que sim, você gostaria, então você precisa entrar no método do Simplificando a Economia. Aqui você vai encontrar todos os conteúdos sobre macro, microeconomia e modelos matemáticos em um só lugar. Então, se você tiver dúvida sobre macroeconomia, modelo de 3 equações, tipos de bens, equação de Slutsky, teoria dos jogos, funções, derivadas, conta comigo. Eu estou aqui para fomentar e te dar conteúdos de economia que podem potencializar o seu mestrado e reduzir qualquer chance de reprovação e contribuir na sua jornada do mestrado para otimizar seus estudos e, muito mais do que isso, seu tempo, porque a gente sabe que o seu tempo é muito valioso. Nessa linha, eu quero ainda te oferecer bônus, mais alguns bônus. Então, primeiro, você vai ter acesso a 2 mentorias por mês, ao vivo, em grupo e online comigo, Lucas Morgan. Aqui eu vou pegar na sua mão para te ajudar a passar por esse momento bastante desafiador que é o mestrado de economia. Eu conheço, eu já estive, sei das dores.
e sei que é difícil, mas eu vou pegar na sua mão no meu compromisso com você. Segundo, uma comunidade exclusiva do método Simplificando a Economia no WhatsApp, para trocarmos informações, tirarem dúvidas e, além de uma oportunidade de network para encontrar pessoas que estão vivendo o mesmo desafio que você. E muito mais do que isso, você ter acesso a uma rede de apoio para trocar informações e conhecimentos, resumos sobre os conteúdos que nos são exigidos no mestrado. Tudo bem? Além disso, você ainda vai ter acesso aos materiais complementares das aulas e um suporte especializado na plataforma de alunos. Bom, todo esse bônus, além da primeira parte, eu vou tentar resumir para você. Para simplificar para você, você vai ter acesso a 3 módulos sobre macroeconomia, microeconomia e modelos matemáticos, além de bônus de 2 mentorias por mês, ao vivo, em grupo, online comigo, mais uma comunidade no WhatsApp para tirarem dúvidas, trocarmos informações e aumentar o seu network, além de materiais complementares das aulas e um suporte especializado. Tudo isso para você, para a gente conseguir, ou eu te ajudar a pegar na sua mão e poder ajudar você a passar pelo momento desafiador, que é principalmente o início do mestrado de economia. Meu professor de microeconomia uma vez me disse: os alunos que se formam no mestrado, eles são com certeza um dos mais resilientes que tem. E o mestrado demanda isso da gente. Bom, por tudo isso, eu poderia te cobrar um valor de R$ 2.997 e ainda assim estaria barato por todo o tempo que o mestrado demanda da gente, que os conteúdos demandam da gente, por serem tão extensos e profundos. Mas para quem está na live hoje, o valor será de 12 vezes de R$ 150,30, ou R$ 1.497 à vista. Essa é uma condição exclusiva, válida apenas até as 23 horas e 59 minutos do dia 25 de julho de 2024. Aqui, meu grande objetivo é te ajudar a passar por esse momento difícil e desafiador que o mestrado oferece sobre as condições de demanda e de estudo que ele oferece de uma pessoa que já passou por isso, já passou pelas dificuldades do mestrado e estou aqui para tentar facilitar um pouco essa jornada para você. Bom, para te dar ainda mais segurança, você tem 7 dias de degustação do método Simplificando a Economia. E se você entender que não é o momento, ok, a gente devolve 100% do seu investimento sem letras miúdas. Pessoal, não quero inimigos. Quero aqui te ajudar e ser alguém que vai potencializar o seu estudo, otimizar o seu tempo nessa difícil jornada que é do mestrado de economia. E te ajudar a passar por esse desafio de uma maneira muito mais branda, leve, do que eu passei quando estava fazendo mestrado de economia e que talvez até você mesmo esteja passando num contexto desafiador que o mestrado sempre oferece para a gente. Bom, espero que todos tenham gostado da live. Escreva aqui no chat o que vocês acharam. Deixo aqui meu muito obrigado a todos que estiveram comigo na live. Quem estiver aqui na live, deixe seu comentário, suas dúvidas para a gente responder. O Cileide Dias. Perfeito, bom. Estou gostando, o pessoal tá gostando da aula. Muito bom, muito bom. Meu objetivo aqui principal é ajudar e contribuir com que vocês passem por essa jornada do mestrado. Eu sei que é difícil, demanda bastante energia da gente, né? Eu, particularmente, quando entrei no mestrado, não tinha ideia do desafio que eu estava começando, mas é um desafio muito gratificante. Inclusive, sempre recomendo para alguns colegas que gostam do mundo acadêmico, mas tem que conjugar isso junto com o lado profissional, uma vez que muitas vezes
Aqui a gente tem que tentar achar o tempo onde não tem e passar finais de semanas, negociar, falar com a esposa, porque vai passar horas e horas de estudo e eu queria deixar isso de forma mais leve, apresentar de forma mais leve, porque eu sei que as referências do mestrado, em termos de materiais de apoio, materiais complementares, é muito escassa e dispersa na internet. E a minha proposta é fazer o oposto disso, é simplificar para vocês tudo em um só lugar. Perfeito. Ó, a Camila está mandando uma dúvida aqui. Então, ela perguntou se as mentorias ficam gravadas. Sim, as mentorias ficarão gravadas e ficarão disponíveis para vocês, tudo bem? O curso é válido para quem quer entrar ainda no mestrado? O curso ele foi desenhado para quem entrou no mestrado e vai passar pela jornada inicial ali do mestrado de macroeconomia e microeconomia e, quiçá, matemática, que são as matérias bases do primeiro semestre do mestrado. Porém, se o aluno quer, não tem nenhuma restrição, porém, se o aluno quer, já sabe que quer fazer o mestrado, ele pode tomar a decisão de começar a aprender e se antever em relação aos conteúdos. Então, é uma opção também, não tem nenhuma restrição. Ou, se no limite, for um aluno que quer simplesmente conhecer um pouco mais, entender das modelagens econômicas, é um curso totalmente válido também. A Carolina Carvalho aqui está respondendo. Mesmo sendo online, será que eu consigo aprender? Carolina, é o meu compromisso com vocês. Passar o conteúdo de maneira totalmente digital, as aulas vão ficar gravadas, caso você queira consultar. Eu sei que nosso dia a dia é difícil, eventualmente uma ou outra aula escapa. Meu objetivo aqui é exatamente esse. Você vai ter acesso a um grupo de WhatsApp para fazer perguntas, você vai ter acesso a todo um apoio digital, onde você pode colocar suas dúvidas lá na plataforma de alunos. Você vai ter 2 mentorias comigo. Aqui, o meu compromisso com você é pegar na sua mão para te ajudar a passar por esse desafio que é o mestrado. Tá? Então, a resposta é sim. Do meu lado, você vai ter todo o comprometimento para conseguir aprender todo o conteúdo que você precisa para passar pelo mestrado de maneira um pouco mais leve, principalmente naquela fase inicial, onde se aborda macroeconomia, microeconomia e toda a parte de cálculo, né, que se refere à modelagem matemática que eu apresentei aqui para vocês. Mais perguntas? Mais perguntas? Lucimar elogiando aqui, legal, gostamos. Muito bom ver o feedback de vocês. Para a gente é muito importante, porque quanto mais vocês sinalizarem que estão gostando, estão de fato gostando do conteúdo, mais isso nos engaja e nos guia para formular cada vez mais conteúdos, masterclass como essa, para trazer aqui explicações simples e claras para vocês. Bom, perfeito. Perfeito. Bom, pessoal, aqui só posso deixar meu muito obrigado para todos que participaram da live. Ouvir esse feedback de vocês é muito importante. Vocês vão ter acesso, para quem se cadastrar, a uma condição especial. São R$ 1.500 de desconto que eu estou dando para essa oferta. De novo, aqui, o maior objetivo é otimizar ao máximo o que vocês têm de mais valioso, que é o tempo de vocês. E, nesse sentido, quero ajudar e contribuir para que vocês passem pelo mestrado de forma mais simples, leve e descomplicada. Tudo bem? Pessoal, para todo mundo que participou aqui da live, desejo uma ótima noite. Espero nos reencontrarmos bem em breve, seja nas mentorias, seja na próxima Masterclass. E deixo aqui meu muito obrigado por todos que participaram. Tudo bem? Boa noite, pessoal.